Segundo livro dos Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Todos podem dizer amém? Leiamos. E Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirá os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: tomas as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E o feriu a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra e a entrada do ano, e sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Amém? Podeis tomar vossos assentos. Meus amados, queria dar um tema essa palavra nesta noite: o legado deixado por Eliseu. Eliseu, ele foi um gigante espiritual. A sua história começa no capítulo 19, versículo 16 ao 21 de primeiro livro de Reis. E ele volta a aparecer no capítulo 2 do segundo livro de Reis, até esse texto, capítulo 13, onde nós lemos desta noite. Ele foi um gigante espiritual, mas como todos os homens, estava sujeito às limitações, como todos os mortais. Nasceu, cresceu, envelheceu e morreu. Fica, portanto, em destaque o fato de que os homens fazem história, mas não esqueçamos de que Deus é o Senhor da história. O homem, ele faz história, mas o Senhor de toda a história é Deus. Os estudiosos acreditam que Eliseu, nessa época, ele já com os dias avançados, estava na idade aproximadamente de 80 anos, quando foi os últimos dias de vida dele. Eliseu foi chamado ainda jovem para o ministério profético, mas agora estava idade avançada e doente. Às vezes, idealizamos de tal forma os homens de Deus que acabamos nos esquecendo de que eles também são humanos. Tenhamos o cuidado que eles são humanos. E por ser humano, tem limite. Por ser humano, envelhece, adoece e também morre.
homem de Deus também morre. O texto bíblico que nós lemos deixa em patente o lado humano do profeta. Foi um grande homem de Deus. E ainda o era, mas ainda assim era homem. Era humano. Era homem de Deus, mas era humano. A Bíblia fala de muitos profetas do Antigo Testamento. E quando menciona Elias, diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Não era um super-homem, era um homem normal, comum, como qualquer um de nós. O diferencial dele era a sua intimidade com Deus, era a sua vida de oração. O versículo 20 que nós lemos, Eliseu diz que ele estava doente. E isso, sem dúvida, causava-lhe algum sofrimento. Que a enfermidade, a doença, ela traz sofrimento. Eliseu envelheceu e padeceu. Mas o foco aqui não é o sofrimento em si, mas como Deus trata o profeta nesse momento da sua vida e como ele responde a isso. O que me chama a atenção é exatamente isso. O que chama a atenção aqui é que no momento do sofrimento, não era o sofrimento em si, mas como Deus trata o profeta nesse momento de sua vida e como ele responde a Deus, sem questionar. Senhor, como é que fica meu Zé numa situação dessa? Eu prostrado aqui e o Senhor não vem ainda querer que eu faça alguma coisa? Não, ele não questionou nada disso. Ele não reclamou de nada. Mesmo a idade avançada, Eliseu continuava com o mesmo vigor espiritual de antes. A enfermidade não tirou o vigor espiritual de Eliseu. Possuía ainda essa mesma visão da obra de Deus. Em nada a doença ou qualquer outra coisa impediu de continuar sendo a voz profética do Deus de Israel. Não atrapalhou ele continuando a ser um instrumento de Deus. Que a vez chega, bate a porta, as enfermidades. E é tendencioso o ser humano querer colocar a culpa em Deus. Culpado é o Senhor, e o Senhor não, agora quer me usar ainda. Mas Eliseu deixa para nós esse legado de que ele, em momento algum, a Bíblia registra ele murmurando. Até porque se estivesse murmurando, Deus não ia usar ele, né? Deus não usa murmurador. Deus usa quem se coloca na disposição do Senhor. E aqui nós vemos a profecia final de Eliseu. Nós vimos aqui a ação de Deus na profecia. Hoje está na moda um jargão. Eu profetizo sobre a tua vida, né? Alguém ouviu isso, né? Eu profetizo sobre a tua vida. Embora muito bonito esse jargão, investido de uma roupagem espiritual, esse tal jargão não passa de orgulho e afetação humana. Isso por uma razão bem simples. Por uma razão bem simples. Nenhuma profecia que se ajuste ao modelo bíblico
tem o seu ponto de partida no querer humano. Nenhuma profecia que ela é respaldada pela Bíblia, pelo modelo bíblico, tem o seu ponto de partida no querer humano, mas na vontade soberana de Deus. Vamos para a Bíblia? Vamos lá para 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então a profecia, ela é da vontade de Deus. E não. Aí a pessoa, cheia do ego, eu profetizo na tua vida. Pode até ministrar uma bênção na vida de alguém. Mas, profeticamente falando, no sentido da profecia, não tem sentido nenhum. É simplesmente um jargão. Eliseu, por exemplo, refletindo os desígnios de Deus, desígnio divino, o que ele dizia ao profetizar? Assim diz o Senhor. Vamos ver o que diz aqui no capítulo 2 de 2 Reis. Capítulo 2 de 2 Reis. E o versículo 21. E então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nela morte e nem esterilidade. O primeiro enfrentamento de Eliseu como profeta, no lugar de Elias, substituindo, foi enfrentar 50 obreiros desobedientes. Que quando ele chegou, que atravessou o Jordão usando a capa de Elias, apareceu ali 50 aprendizes de profeta. E disse: olha, deixa nós dar uma volta aí para ver se não encontra Elias. De repente, o Senhor arrebatou ele e depois soltou ele por aí, deve ter caído em algum lugar, e nós vamos procurar ele, para nós encontrar. Ele disse: não vai não deixa eu ir não. Mas eles insistiram tanto, que eles: vai, bom, eu não queria ser agora, mas vamos. E eles passaram 3 dias. 3 dias procurando Elias. Quando eles chegaram e não encontraram ele ali, quando nós vimos aqui, no capítulo 2, o versículo 18, disse: e então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó. Disse-lhe: eu não vos disse que não fosses? Ele tinha falado, e agora os 50 tiveram que ouvir caladinho ali a repreensão do mestre. No primeiro confronto. Aí eles chegaram e disseram: olha, a cidade de Jericó aqui é uma cidade boa. O problema aqui é as águas. As águas, é saloba, as águas não servem para beber. Aí foi quando ele falou: traga sal. E ele lançou sobre aquelas águas. E foi quando ele disse, o versículo 20, e ele diz: trazei-me uma salva nova, e pondo nela sal, e lá trouxeram. Então saiu ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nela morte nem esterilidade. Assim diz o Senhor. Ainda no capítulo 3 de 2 Reis, no versículo 16, quando nós vimos aqui Eliseu mais uma vez, ele diz: e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Aqui foi quando Josafá, aparentado com os descendentes de Acabe, eles foram e lá não encontraram água para
para o rebanho. E foi quando alguém procurou: tem um profeta por aqui? Tem alguém? E ele disse: olha, tem um ali que deitava água na mão de Elias. Versículo 11 do capítulo 3 diz isso. Tinha um que deitava água nas mãos dele. Hoje, pouca gente conhece esse método, né? Quem morou no interior sabe muito bem que alguém despejava água sobre a mão. Hoje tem cuba, né? Tem pia, tudo mais fácil. Mas naquele tempo era assim. Olha como ele começou, servindo aí na sua juventude, Elias. Então Josafá foi ter com ele. Quando Josafá foi ter com Eliseu, ele só atendeu porque ele tinha um respeito por Josafá. Que se fosse pelos descendentes de Acabe, ele não teria atendido. Mas o que me chama a atenção aqui foi dele dizer: assim diz o Senhor, que não ia ter movimento, não ia ter barulho, mas no dia escavasse cova, que no outro dia estariam todos cheios de água. Mas não havia barulho. Não havia, era algo simples e de uma maneira sobrenatural. E ele ali profetizou como o Senhor havia falado. Porque assim diz o Senhor, o versículo 17: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que beberá vós e o vosso gado e os vossos animais. Homem de Deus, ele coloca sempre o Senhor. Ele não puxa nada para o ego dele, para a satisfação dele, não. Tudo atribui ao Senhor. E quando ele estava doente, nós vimos aqui essa expressão, frecha do livramento do Senhor. Foi quando Jeoás foi ter com ele. E quando ele chega lá, vê ele naquele estado, ele tinha um carinho especial por Eliseu. E nós vemos aqui no versículo 17, desse texto, quando ele diz: abre a janela para o oriente, e abrindo-a então, disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque naquele tempo havia guerra constante contra os sírios. E aqui o Senhor, através do profeta, estava determinando o livramento sobre os sírios. E possuía esse sentido semelhante. A profecia, aqui, ela tinha origem em Deus, e não no homem. Eliseu não profetizou para depois se inspirar, mas foi primeiramente inspirado para depois profetizar. Foi depois que ele profetizou. Voltamos no capítulo 3 de 2 Reis e o versículo 15. Diz: ora, pois, trazei-me um tangedor, ou seja, um arpista, tocador. E sucedeu que, tangendo o tangedor, fez sobre ele o quê? A mão do Senhor. Ele, quando Josafá foi ter com ele, ele convidou o músico. Por que a música, mano? A música, ela traz concentração. A música, ela traz você começar a quebrantar. E o arpista ali tocando, ele começou a estar esperando Deus falar com ele. Ele não passou na frente de Deus. Ele esperou Deus falar com ele. Foi quando veio a profecia. Então a fonte da profecia, ela é de Deus. E a participação humana na profecia? Vimos que uma profecia genuinamente bíblica tem sua origem em Deus, como eu falei. Todavia, a Escritura, ela mostra também que existe a participação do homem nesse processo.
o que vemos aqui, no texto que nós lemos, é exatamente isso. Do capítulo 13, do versículo 14 ao 19. É a participação do homem nesse processo. O lado de Deus, a iniciativa de Deus. E aí entra o lado humano. Aí nós vemos que nós somos dependentes de Deus. E nós nunca podemos passar na frente de Deus. Ah, pastor, mas Elias disse, ó, segundo a minha palavra, não vai chover por 3 anos e meio sobre a terra. Mas Deus, quando nós continuamos lendo o texto, ele disse, eu fiz tudo como o Senhor mandou. Então ele só fez aquilo porque Deus havia ordenado. Ele não fez dele mesmo. E quando acontece da pessoa passar na frente de Deus, dizer que vai acontecer isso, e não acontece, a culpa foi de Deus? Não. Foi do precipitado, querendo falar algo que Deus não autorizou. Nós temos um exemplo na Bíblia. Quando Davi, ele queria construir um templo, que era o desejo dele, Natan, ele estava contando isso para Natan, profeta Natan, eu quero construir um templo. Se vai, que Deus está nesse negócio. Quando ele sai da casa do rei, Deus fala com ele, ó, volta lá, desfaz negócio, que não é ele que vai construir, não. Não autorizei tu falar isso, não. Ô, Natan humilde, né, rapaz? Se fosse hoje, alguém tinha essa humildade. Ô, meu irmão, me perdoa, que eu estava empolgado naquele dia, e falei algo de mim mesmo, não é de Deus. Será que tem alguém? Oxe, que faz isso? Então, podemos errar. Por isso que o cuidado, quando nós vamos entregar algo da parte do Senhor. Tem gente que sofre. Ou Senhor, vai lá e entrega. Ou Senhor, vocês vão acreditar. Se Deus mandou, não importa se vai acreditar. Entrega a mensagem que Deus mandou você entregar. O perigo é você se precipitar e querer entregar algo que Deus não mandou. Mas se Deus mandou, entregue. Se quiser, pastor, isso não acreditar. Problema de quem não quiser acreditar. É você cumpriu a ordem de Deus. A indagação de Eliseu quanto à relutância do rei Jeoás de Israel em continuar a tirar suas frestas é símbolo do livramento do Senhor contra os sírios. E bastante significativo isso aqui. Deixa claro que a decepção do profeta com a falta de discernimento e perseverança do rei foi quando ele indignou com o rei. Por que ele não lançou mais flechas? Faltou fé a Jeoás. Ele pensava certamente tratar-se de uma mera cerimônia na qual ele teria apenas a participação técnica. Isso é alguém sem discernimento. E uma coisa que nós precisamos, amado, nos nossos dias, é do dom de discernimento. Saber quando a mensagem é de Deus, quando é do homem e quando é do inimigo. Porque essas 3 fontes, já ensinei isso aqui uma vez, mas é bom estar sempre relembrando. Essas 3 vertentes que a profecia pode vir, ela pode ser de Deus, que é a melhor para todos, não é o que nós queremos, mas também pode ser do homem. O homem, na sua emoção, fala algo, Deus manda entregar uma palavra, entrega 10. Aqui Deus entregou, vai cumprir. Mas o homem entregou as demais, não. E também pode ser o inimigo. Então o discernimento faz nós sabermos quando é de Deus, quando é do homem e quando é do inimigo. Ou você não conhece a voz do Senhor? Eu conheço a voz do meu Senhor. Eu conheço. E nós precisamos conhecer. E pastor, como é que eu conheço a voz do Senhor? Tendo intimidade com Ele. Você está num lugar, você ouve a voz de alguém. A voz de fulano. Fulano está naquele lugar ali porque eu conheço a voz dele. Não é diferente você saber quando é que Deus está falando e quando não é. E aqui o Joás, ele não tinha discernimento e nem fé.
a sua vitória seria do tamanho da resposta que ele desse ao profeta. Olha o tamanho da fé dele. A fé dele, a vitória dele seria o tamanho da resposta. E a resposta dele foi tão pequena, só foi 3 vezes. Quando ele deveria ter ferido a terra 5 ou 6 vezes. Mas fez apenas 3. Uma fé tímida obtém uma vitória igualmente tímida. A fé, ela precisa ser exercitada. E nós vemos um exemplo aqui no Novo Testamento. O Senhor Jesus, ele pôs em destaque essa verdade. Quando nós vamos lá para Mateus, capítulo 9, e o versículo 29. Olha aqui, o versículo 28. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu posso fazer isto? E disseram-lhe eles: sim, Senhor. Olha o versículo 29. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo o quê? A vossa fé. E o que aconteceu? E os olhos se abriram. Por quê? Porque ele creu. Então a fé é essencial nas nossas vidas. O último milagre de Eliseu. A eternidade e a fidelidade de Deus. É interessante observarmos que o último milagre de Eliseu deu-se depois da morte. Eliseu já estava morto quando ocorreu algo que desafia a razão humana. Até porque Deus é Deus. Ele quebra todos os paradigmas. Ele é Deus, que a lei da gravidade para ele não existe. Nos milagres que ocorreram no ministério de Eliseu, você já imaginou o que é um machado flutuar sobre a água? Então a lei da gravidade para Deus não precisa. Ele não obedece a ela. Ele tem que obedecer a Deus. Então foi depois da morte. Eliseu estava morto. Aconteceu. Essa passagem aqui, ela revela pelo menos 2 aspectos dos atributos de Deus. Deus, ele é eterno. Deus é eterno, tanto para trás como para frente. Ou seja, ele não tem princípio. Quando alguém diz assim, nós vamos passar a eternidade com o Senhor, é para sempre, porque ela não tem começo. Não tem como nós descrever o começo de uma eternidade. Eu vi um certo pregador um dia, dando uma ilustração, para a gente entender o que era eternidade. Ele disse o seguinte: você imagina uma rocha bem grande, e um passarinhozinho, ele como um inseto, e ele vem e limpa o bicozinho dele naquela rocha. Toda vez que ele comeu um insetozinho, ele limpava o bico naquela rocha. No dia que ele desgastar aquela rocha, ela acabar, começa a eternidade. Então você vê que não tem começo, que jamais um pássaro vai conseguir fazer isso. Então a eternidade, ela, para Deus, tanto faz para trás como para frente. Ele é eterno. Ele não morre quando morre um homem de Deus. E nem tampouco deixa de cumprir a sua palavra quando a circunstância parece dizer o contrário. Não morreu fulano, agora acabou tudo. Não, acaba não. A obra continua. A obra é dele. Continua avante, porque ele não foi junto. Ele é Deus. A sua palavra permanece. Ao permitir que o toque nos restos mortais de Eliseu desse vida a um morto, Deus estava aqui mostrando ao rei Jeoás que a morte de Eliseu não iria impedir aquilo que há algum tempo ele havia prometido a ele. Deus é fiel e zela
pela sua palavra para cumprir. Se Deus prometeu, pode ter certeza que Ele vai cumprir. É por isso que nós precisamos do discernimento. Porque quando Deus fala, pode ter certeza, na hora vai cumprir a promessa do Senhor. Precisa ficar ansioso, precisa ficar desesperado, só aguarda o tempo de Deus. Quando chega o tempo dele, vai acontecer. Porque Ele vela para cumprir a sua palavra. A honra de Eliseu, além da fidelidade e da eternidade de Deus, que fica aqui bem patente nesse último milagre de Eliseu, há ainda mais uma lição que o texto dá a nos entender. Aqui é possível perceber que mesmo morto, o nome de Eliseu continuaria a ser lembrado como autêntico homem de Deus. Ele morreu, mas o nome dele não foi junto, o nome dele permaneceu como homem de Deus. Deus estava honrando o nome de Eliseu. Elias subiu ao céu vivo. Eliseu deu vida mesmo estando morto. Os intérpretes aqui, eles destacam que esse milagre envolvendo os restos mortais de Eliseu mostra que o Senhor possui planos diferenciados para cada um dos seus filhos. Cada um de nós, Deus tem plano diferenciado. Não é o mesmo plano para cada um, é diferenciado. Nós vemos aqui nesse texto, nos mostrando isso, que há planos diferenciados para cada um dos seus filhos. Portanto, não devemos fazer comparações e nem questionamento de atos divinos. Vamos ver o que diz lá João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. Capítulo 21 de João. E o versículo 19 ao 23. E disse isso, significando que a morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e na ceia se encostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de trair? E vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, deste que será? Ao versículo 22. E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Segui-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Então, nós vemos aqui que o Senhor, Ele está no controle e Ele tem um plano para cada um. Como Ele tinha um plano com os outros apóstolos, mas tinha um plano diferenciado com João, o evangelista, que ele veio morrer já com a idade bem avançada. A Bíblia fala de homens cujas ações continua falando mesmo depois de haverem morrido. Vamos lá para a carta aos Hebreus. Capítulo 11. E o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A história de alguém, ela continua viva. Ele morreu, mas a história continua. Ou foi alguém
que deixou um legado. E aqui fala do legado de Eliseu. Ele teve um legado tanto de cunho espiritual como sociocultural. E o legado dele sociocultural, nós vimos que Eliseu, ele supervisionava as escolas de profeta. Naquele tempo, é como um seminário hoje. Os pais colocavam os filhos para estudar, para aprender sobre a palavra do Senhor e como se tornar um instrumento na mão do Senhor. Vamos ver aqui no capítulo 6 de 2 Reis. Diz: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Então vemos que havia muitos. A escola estava crescendo, estava precisando de expandir a busca do conhecimento. Já vinha. E eles, tendo a iniciativa de apresentar o projeto para Eliseu, Eliseu aprovou o projeto. Eles disseram que iam buscar madeira, convidou Eliseu para ir com ele, e Eliseu foi. Foi quando aconteceu aquele episódio do machado sair do cabo e cair na água, e ele fez flutuar. Então nós vimos a maneira como havia essa escola crescente. Então colocava e ele supervisionava. Tinha tanto a escola lá em Jericó, como em Betel, como em Gigal, tudo ele supervisionava essas escolas. Quando ele passou na casa, que hospedava na casa da sunamita, ele estava supervisionando esse trabalho. Ele viajava. Então, Eliseu, nessas viagens, e esse sem dúvida, foi um dos seus maiores legados, foi de ensinar, foi de instruir. Todavia, Eliseu fez muito mais, teve uma participação ativa na vida espiritual, moral e social na nação. Ele influenciava nessas 3 áreas do povo de Israel, tanto na área espiritual, como na área moral e social. Porque a igreja, ela também tem esse crescimento, cuidado espiritual e o cuidado social. Porque senão não vão incorrer no erro lá de Tiago, se não ter o lado social, como que espiritualizar tudo, né? E é um perigo quando você espiritualiza tudo. Tem algo que ele é social, e tem o que é espiritual. Que Tiago diz lá, só chegar alguém precisando de um pão, nós vamos orar aqui por ele aqui. Não, oração aqui não é a oração que ele está precisando, não. Está precisando de pão mesmo. Então aqui é o lado social. E Eliseu, ele tinha esse cuidado. Enquanto Elias era um profeta do deserto, Eliseu teve a atuação mais urbana. Eliseu tinha acesso aos reis. Os reis respeitavam Eliseu. Observe que quando o episódio daquela menina lá, que foi para a casa de Naamã, quando ficou sabendo da história, foi procurar o rei de Israel. Quando chegou lá, o rei se indignou que não conseguia curar o Naamã. Foi quando Eliseu disse: manda para cá, tem profeta aqui, tem homem de Deus. Tirou o rei dessa enrascada. Então ele tinha acesso. Quando ele hospedou na casa da mulher sunamita, e ele querendo
agradar ela, ele foi procurar o lado social. Foi quando ele disse: olha, você quer que por acaso alguma situação que eu possa resolver? Então ele tinha acesso às autoridades. Ele disse: não, eu vivo no meio do meu povo, eu não preciso nada disso. Foi quando veio a segunda presente, que foi o menino. Foi quando Geazi observou que naquela casa não tinha menino, não tinha nada arriscado lá, não tinha nada bagunçado. Nessa casa aqui não tem menino, né? Aí foi quando ele profetizou para a mulher Tiona. Quando passa tempo depois, você vê, ela não precisou, naquele momento, de nada de um apoio social, de intercessão dele. Mas quando chegou um tempo que ela foi preciso, o profeta agir para reconstituir a devolução das terras. Então ele tinha esse cuidado, ele tinha acesso aos reis e os comandantes militares, e possuía influência suficiente para deles pedir algum favor. Foi o caso da mulher. Como povo de Deus, não podemos viver isolados, mas aproveitar as oportunidades para abençoar os menos favorecidos. Isso é papel nosso, amado, como igreja. Nós não ficamos para ver isolado. Nós não somos lagos. Lago é isolado. Lago não interliga aos rios. Ele é isolado. Por que o mar morto tem promessa de vida sobre aquele mar? Porque no dia que ele interligar, vai correr água, vai voltar as águas normal, mas hoje ninguém consegue beber água do mar morto, porque é um lago isolado. E aqui, amados, nós como cristãos, nós precisamos ser construtores de pontes, porque pontes interligam. Isso fala, combate o isolamento. O mesmo material que constrói muro, constrói pontes. E às vezes tem gente construindo muros, se isolando. E Deus não criou nós, o ser humano, para viver isolado. Ele criou o ser humano para viver em movimento, em constante interligação, comunicando, conversando, observando, ajudando, contribuindo. Por isso que o Senhor... Então Eliseu, ele desempenhou esse papel tão importante, que é o lado social. Segundo, o legado espiritual. Há uma extensa lista de obras e milagres operados através do profeta Eliseu. Sem dúvida, eles demonstram o seu grande legado. A Bíblia registra que Deus operou 7 milagres através de Elias, e de Eliseu foram 14. O último foi esse, daquele homem lançado sobre os ossos dele e reviver. Observam que tudo foi Deus que operou o milagre. Ele simplesmente foi um instrumento. A cura de Naamã ele foi instrumento da mão do Senhor. Ele não chegou nem a ver Naamã. Naamã queria que ele chegasse lá, fosse lá, recebesse ele, estendesse a mão sobre ele e ele ficasse curado. Ele só mandou uma mensagem, ele disse para ele ir mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão, que ele vai ficar curado. Ele ficou zangado, porque senão, essas águas aqui lá em Damasco tem o Rio Abana e o Farpar, que são de água cristalina. Aí o soldado: não, para que custa? Vai lá e mergulha. E ele foi lá e ficou curado. Então, ele foi o instrumento da mão do Senhor. Quando ressuscitar o filho daquela mulher sunamita, ele foi lá. Então, em eles milagres de Eliseu foi realizado por ele sendo um instrumento de Deus. Mas quem opera milagre é Deus. Nós somos instrumentos para ser usados por Deus, mas nós não fazemos milagres. Porque estamos vivendo dias tendenciosos. As pessoas acreditar em alguém como ele seja um milagreiro. Não, meus amados.
minhas irmãs, milagre que opera o Senhor, e Ele pode usar qualquer um que se coloca à sua disposição. Que às vezes as pessoas ficam idolatrando, porque Deus usou alguém. Não idolatre ninguém, não. Nós não temos ido. Nós temos o Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas. Eu falei dias atrás que podemos admirar pessoas, mas idolatrar ninguém. Deus não aceita isso. Deus não se agrada de idolatria. Não idolatre filho, não idolatre aquilo que você tem, não. Você é administrador do que Deus te confiou, mas é o Senhor que é tudo nas nossas vidas. Por que Deus usou Eliseu desta maneira e deixou um legado tão bonito? Porque ele se colocou na presença do Senhor e na direção de Deus. Ele não deu nem um passo na frente de Deus, ele só fazia o que Deus mandava. Ele só fazia o que Deus ordenava, na direção de Deus. E nós, no dia que nós estamos vivendo, no pleno século 21, nós precisamos continuar andando na direção de Deus e dizendo, fazendo aquilo que Deus mandar ou determinar que nós façamos. Andar no centro da vontade do Senhor, para quando nós partirmos daqui, deixarmos um legado. E a pergunta nesta noite: que legado nós estamos deixando? Que legado nós estamos construindo para nós deixarmos para aqueles que vão ficar? Qual o legado que nós estamos construindo? Essa palavra, ela para uma reflexão, para nós refletir como é que estamos construindo um legado. É um legado que vai edificar vidas? É um legado que observar, alguém lembrar, vai trazer edificação? É isso que nós precisamos, porque o legado de Eliseu, ele traz edificação para nossas vidas, como um homem de Deus, como um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus continue falando nos corações através dessa palavra.